Olá, estudantes do 8º ano. Hoje vamos falar sobre razão e proporção. Então esse vai ser o objetivo da nossa aula, conceituar razão entre duas grandezas e conceituar proporção entre duas razões. Calma que a gente vai aprender direitinho o que é o que aqui. Vamos lá. Pense comigo. No rótulo de um suco está a informação que eu devo usar 1 copo de suco concentrado para 5 copos de água. Você sabia que isso é uma razão? Sim, pessoal, vejam, eu estou comparando a quantidade de 1 copo de 5 para 5 copos de água. Então eu tenho uma razão entre. E que para obtermos maior quantidade, nós devemos aumentar proporcionalmente. Mas então, o que é razão? O que é proporção? Pessoal, pensa comigo. O nosso corpo, ele é todo proporcional. Ele cresce na mesma razão ao longo da nossa vida. Vocês já pensaram, se o meu braço esquerdo crescesse mais que o meu braço direito, eu iria ficar desproporcional, né? Então, o crescimento acontece, a proporção se mantém quando um lado aumenta e o outro aumenta ou diminui na mesma proporção, para que não fique desequilibrado. Vamos lá, as instruções do rótulo comparam a quantidade de suco concentrado com a quantidade de água necessária para o preparo. Diz assim, 1 para 5. Dizemos que 1 para 5 é a razão entre a quantidade de suco e a quantidade de água. Olha aqui no quadro. Se eu usar 1 copo de suco concentrado, eu preciso usar 5 copos de água. Se eu quero usar 2 copos de suco concentrado, eu vou precisar usar 10 copos d'água. Vocês percebem que aqui aumentou de 1 para 2, então duplicou, e que a quantidade de copos de água também precisa ser duplicada, de 5 para 10? E se eu quiser usar ou usar 15 copos de água, eu vou precisar usar 3 copos de suco concentrado. Para quê? Para que a proporção se mantenha e o suco fique sempre igual, não fique uma hora mais fraco, uma hora mais forte. Bom, então dizemos que 1 para 5 é a razão entre a quantidade de suco e a quantidade de água. Aqui nesse quadro azul, nós temos a formulação matemática do que é a razão. Então, olha aqui, considere 2 números, A e B, com B diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque se o B for 0, essa divisão não existe, né? Quando a gente encontra um número dividido por 0, a gente fala o quê? Que isso não existe, essa divisão é impossível. Então, o meu B vai ter que sempre ser diferente de 0. A razão entre esses 2 números, nessa ordem, corresponde ao quociente A dividido por B. Quociente é a resposta que dá a divisão de A por B, que também pode ser indicado por uma fração, A sobre B. Tranquilo? Por que ele fala aqui nessa ordem? Gente, porque a razão é de 1 para 5 no suco. Se eu inverter isso, colocar 5 para 1, a minha razão se perde, está toda errada. Então é nessa ordem. 1 para 5 significa que o 1 equivale ao A, é o que vem primeiro, e 5 equivale ao B. Eu tenho que seguir essa ordem. É prioritário que eu siga isso, tá? Nós podemos ler de 3 maneiras diferentes uma razão. A dividido por B, nós vamos ler assim, razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. Vocês vão ver isso escrito de 3 maneiras diferentes e nós, professores, falando também de 3 maneiras diferentes. Vamos acompanhar no nosso quadro. Se 1 copo de suco, eu preciso 1 copo de suco para 5 copos d'água, isso é igual a 2 copos de suco para 10 copos d'água, que é igual a 3 copos de suco para 5 copos d'água. Por que a professora está falando são iguais? Porque essas frações aqui são equivalentes. Lembra? Toda vez que eu tenho que colocar uma fração na forma irredutível, eu tenho que dividir ela o máximo que eu posso. Se eu dividir 2 por 2, eu não vou ficar com 1? Vou.
10 dividido por 2 não vai ficar com 5? Então, olha aqui, as razões são equivalentes. A essa igualdade nós damos o nome de proporção. Sempre que eu tiver razões equivalentes, eu vou ter proporções. E a proporção o que é? É uma igualdade entre duas razões. Parece difícil, mas não é. Então, olha lá. Razão é a razão, a divisão entre dois termos, né? A sobre B. A está para B. E a proporção é a comparação entre essas duas razões. Segundo a propriedade fundamental das proporções, nós temos que, ó, A está para B, da mesma forma, igual C está para D. Quando a gente fizer essa multiplicação cruzada, pessoal, vai acontecer uma coisa bem interessante. O resultado da multiplicação de A por D tem que ser igualzinho ao resultado da multiplicação de B vezes C. Vamos para o nosso primeiro praticando? Usando a informação de que para o preparo de um suco é necessário que a razão entre a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água usada em seu preparo seja de 1 para 5, responda: qual a quantidade de água para fazer 4 copos de suco concentrado e 8 copos de suco concentrado? Eu deixo com vocês, a gente já volta. Voltamos, vamos resolver primeiro a nossa letra A. O que a letra A pergunta? Qual a quantidade de água para fazer 4 copos de suco concentrado?
Bom, pelo enunciado do exercício, nós sabíamos que a razão entre suco concentrado e a quantidade de copos de água tem que ser de 1 para 5, certo? Se eu aumentar agora, se eu usar 4 copos de suco, quanto será que eu vou precisar usar de água? Gente, é só fazer uma comparação aqui, né? De 1 para 4 aumentou quanto? 4 vezes. Porque 1 vezes 4 é igual a 4. Se isso é uma proporção e ela tem que ser mantida, o número que eu devo multiplicar aqui pelo meu denominador também é 4. Quando eu faço isso, 5 vezes 4, 20. Então, o que aconteceu? Da mesma maneira que o numerador aumentou 4 vezes, o denominador tem que aumentar. Então, a nova proporção é a seguinte: se antes eu precisava de 1 copo de suco concentrado para fazer, eu precisava usar 1 copo de suco concentrado e 5 copos de água, se eu quero aumentar para 4 copos de suco concentrado, eu vou precisar usar 20 copos de água. E a letra B? Vamos lá, eu quero aumentar agora para 8 copos de suco concentrado. A mesma maneira de resolver. Se eu precisava de 1 copo de suco concentrado e 5 copos de água, agora eu quero saber quanto eu vou precisar usar, quanto eu vou precisar usar de água se eu quiser colocar 8 copos de suco concentrado. É óbvio, né? É muito claro que vai ter que aumentar a quantidade de água também, senão o suco não vai manter a proporção. Ou se eu colocar menos água, ele vai ficar mais concentrado, e se eu colocar mais água, vai ficar um suco mais sem gosto, vamos dizer assim, né? Bom, de 1 para 8 eu precisei aumentar quantas vezes? 8 vezes. 1 vezes 8, 8. Da mesma maneira eu vou ter que aumentar o denominador. Então 5 vezes 8, 40. Para que eu consiga então fazer um suco onde eu vá usar 8 copos de suco concentrado, eu vou precisar colocar 40 copos de água. Tranquilo? Isso é proporção, isso é razão. É bem fácil, pessoal. Vamos para mais um praticando? Observe a parte em destaque do modo de preparo indicado em certa embalagem de café. Bom, tá aqui a embalagem do café, tá escrito aqui, ó, no ladinho. Modo de preparo: coloque 40 gramas de pó no filtro de papel, adicione 500 ml de água quente, mililitros de água quente. Determine a quantidade necessária de pó para 1,5 litros de água quente. Presta atenção aqui. Eu tenho 500 ml, mililitros, e aqui eu tenho litro. Para que eu possa comparar duas grandezas, eu vou precisar que elas estejam na mesma ordem. Eu já volto com a solução.
Voltamos. Lembra que eu tinha falado para vocês cuidar com esse detalhe do 500 ml? Agora nós vamos ver por quê. Pessoal, lá no enunciado ele fala o seguinte, que eu preciso, no enunciado não, no rótulo do nosso pó de café, né? Coloque 40 gramas de pó para as 500 ml. Então a minha razão é de 40 para 500. Para relacionar as quantidades de pó de café e de água necessária para que o café fique bom, nem muito forte, nem muito fraco. Só que olha o que acontece, como ele me deu aqui em mililitros e aqui em 1,5 litros, eu tenho que lembrar o seguinte, que 1 litro tem 1000 mililitros, né? Então, de 500 mililitros, isso aqui é 1500 litros. Eu estou multiplicando por quanto? Por 3, né? Então, como 1,5 litro é o triplo de 500 ml, então basta aumentar proporcionalmente a quantidade de pó também. Se eu vou aumentar 3 vezes a quantidade de café, de água, eu vou ter que aumentar 3 vezes a quantidade de pó. Colocando isso na fórmula de razão, ó, a razão é 40 miligramas de pó para 40 gramas para 500 mililitros. Se eu precisei aumentar 3 vezes, porque de 500 ml para 1500 eu tive que aumentar 3 vezes, a quantidade de pó eu também vou ter que aumentar 3 vezes, ela vai passar de 40 para 120. Lembra que eu falei da propriedade fundamental das proporções? Agora nós temos como provar isso. Dá uma olhada aqui. Se eu multiplicar 40 por 1500, eu vou encontrar 60.000. Se eu multiplicar 120 por 500, eu vou encontrar 60.000. O que provou para mim que a proporção está ok. Sempre que as proporções estiverem corretas, esses dois lados têm que ser exatamente iguais. Vamos para mais um praticando. Em cada item, indique a razão por meio de uma fração. Depois, se possível, simplifique essa fração até torná-la irredutível. Vamos relembrar o que é tornar uma fração irredutível? Olha aqui, ó. Uma fração irredutível é quando o numerador e o denominador são números inteiros que não têm outros divisores comuns além do 1. Enquanto eu tiver outros divisores comuns, eu posso continuar tornando-a irredutível, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. O que é que eu quero saber? Letra A razão entre 2 e 9. B, a razão entre 8 e 4. C, a razão entre 42 e 180. D, a razão entre 14 e 60. E, a razão entre 16 e 72. Depois que vocês criarem e escreverem todas essas razões, eu quero que vocês identifiquem os pares de razões que formam uma proporção. Eu já volto para a gente corrigir.
Bom, vamos começar resolvendo pela letra A. Eu quero a razão entre 2 e 9. Basta que eu faça o seguinte, 2 dividido por 9, lembrando sempre, se a razão é entre 2 e 9, eu tenho que levar em conta essa ordem. Então, o meu numerador é 2 e meu denominador 9. A letra B, eu quero a razão entre 8 e 4. 8 está para 4. Basta eu dividir 8 por 4 igual a 2. Aqui é um caso à parte, né, pessoal? Essa razão se torna um número inteiro. Tranquilo? A letra C, a razão entre 42 e 180. 42 está para 180. Eu posso dividir ambas por 2 porque são números pares. Então, 42 dividido por 2 vai dar 21. 180 dividido por 2 vai dar 90. Olha, eu já posso dizer assim, 42 está para 80, assim como 21 está para 90. Bom, eu não posso mais aqui dividir por 2, mas eu posso dividir por 3, porque tanto o 21 quanto o número 90 são múltiplos de 3. Então, 21 divididos por 3 dá 7, 90 divididos por 3 dá 30. A razão aqui, na forma irredutível, fica 7 está para 30. A próxima, a razão entre 14 e 16. De novo, temos dois números pares, podemos dividir ambos por 2. 14 divididos por 2 dá 7, 60 divididos por 2 dá 30. Posso falar também que 14 está para 60, assim como 7 está para 30. E a letra E, a última, eu quero a razão entre 16 e 72. Primeiro, pessoal, eu sempre começo a dividir pelo menor número possível, nesse caso 2, que é par. 16 dividido por 2 dá 8, 72 por 2, 36. Continuamos com dois números pares, podemos dividir novamente por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 36 dividido por 2, 18. Opa, ainda posso dividir mais uma vez por 2. 2 dividido por 2, 4 divididos por 2, 2. 18 divididos por 2, 9. Então, eu tenho uma razão aqui de 2 para 9. Agora, lembra lá no começo que eu quero saber quais são, eu quero que vocês identifiquem quais são os pares de razões que formam uma proporção? Vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa razão A. 2 para 9. Dá uma olhada aqui. A razão entre 16 e 72 também ficou para 9. Então, tanto a letra A quanto a letra E formaram uma proporção. E outra, a C e a D. Dá uma olhada na C aqui. Depois que nós transformamos de forma irredutível, nós ficamos que 7 está para 30. Da mesma maneira que aqui na letra D, ó, 7 está para 30. Então, a C e a D também formam uma proporção. Pessoal, o que vimos na aula de hoje? Razão entre dois números nessa ordem corresponde a um quociente, ao resultado dessa divisão, que também pode ser indicada por A sobre B. E o seguinte, que o B numa razão sempre tem que ser diferente de 0. O que mais que nós vimos? Que a proporção é uma igualdade entre duas razões, segundo a propriedade fundamental das proporções. O que é isso mesmo? Que se eu multiplicar A vezes D, eu tenho que encontrar o mesmo resultado da multiplicação de B vezes C. O que tínhamos preparado para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.